Jeremias capítulo 17, no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 17, verso 8 e verso 9. Eu quero falar sobre confiança e esperança no Senhor, não em nós. Porque Jeremias vai dizer que bendito é o homem que confia no Senhor. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso e a nossa confiança nele. Mas também tem alguns requisitos para que essa confiança aconteça. Essa confiança esteja em nós continuamente. Porque quando se fala de confiança, no meio das adversidades, no meio dos problemas, no meio das situações adversas, sempre a nossa confiança quer ir embora. Parece que nós vamos ser roubados em meio a isso. Mas quando entendemos e conhecemos quem é essa palavra, que poder tem essa palavra, como que essa palavra age em nós, você passa a acreditar cada vez mais que até no meio das adversidades, o Senhor é a tua força, o Senhor é a tua conquista, o Senhor é o teu sustento. Então olha o que diz aqui, nessa versão da NVI, que está colocada aqui no telão, está dizendo assim: ele será como árvore plantada junto... Verso 7 primeiro, por favor. 7, está o 8, desculpa. Colocou ali o 7, o 8, e nós vamos ler o 7 e o 8. Então diz assim: mas bendito é o homem que confia no Senhor, e cuja confiança nele está. Vamos ler de novo? Bendito é o homem que confia no Senhor, e cuja confiança nele está. Esse homem será o que, gente? Olha como que esse homem será. Ele será como árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes, e não ficará ansiosa no ano de sequidão ou de seca, e nunca deixará de dar os seus frutos, ou seu fruto. Pai, aqui estamos diante desta palavra que é fiel, poderosa e verdadeira. É nela que nós nos sustentamos, Pai. A Tua palavra diz que ela é apurada, assim como o ouro foi apurada. E aquilo que ela, assim, meu Deus, é lançada, ela volta e cumpre aquilo que lhe apraz. Assim, meu Deus, eu também creio, como esta palavra é poderosa, ela há de fazer aquilo que ela tem para realizar na nossa vida nesta manhã. Eu apresento esse culto a Ti, eu quero louvar a Ti pelos Teus feitos e dizer: Senhor, continua falando conosco, nos dá esperança, nos dá confiança, não naquilo que a gente possa pegar, porque bem-aventurados que não viram, mas creram. E eu quero crer, Senhor, naquilo que o Senhor tem para a nossa vida, e na nossa família, e na nossa igreja, a cada dia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tome o seu assento, por favor. Se você quiser continuar com a sua Bíblia aí marcada no Jeremias 17, 7, nós vamos discutir um pouquinho sobre esse texto e esse contexto para que possamos aprender. Queridos, estamos vivendo em um momento especial dentro do plano de Deus para as nossas vidas. Esse momento é tão especial que a gente entende que a cada momento que você vive no Senhor, você vai compreendendo os planos dele. Eu tenho falado que por mais que os seus planos possam falhar, o que não pode falhar e o que você não pode tirar o alvo é do foco, do propósito de Deus sobre a tua vida. Os planos meus e seus podem talvez falhar um pouco da nossa programação, mas o propósito de Deus há de se cumprir sobre a nossa vida. Isso é o importante. Então aqui eu entendo que o aspecto profético é fundamental para que possamos entender o que se passou com Israel. Porque quando eu leio um texto como esse do profeta Isaías, eu preciso entender o contexto de tudo aquilo que está sendo colocado. Então passou algo também profético em Israel e que também passa na vida da igreja hoje, no Brasil e no mundo. Pois há um paralelo entre a história daquele povo com a história da igreja. Quando eu leio os textos bíblicos, eu preciso fazer esse ajuntamento e entender por que isso foi escrito naquele tempo e o que está sendo dito para nós hoje. O que é importante, por que tem coisas que foram escritas há tantos mil anos atrás e que hoje parece que estamos vivendo na atualidade. Então esse paralelo ele é muito importante para que a nossa mente seja aberta e a revelação daquilo que Deus tem para conosco seja a cada dia dado entendimento. Então o profeta Jeremias profetizou no período aproximado de 586 a 627 anos antes de Cristo.
E o conselho do Senhor para Israel através dele foi referindo-se a um povo que aprendeu a confiar nele, e mesmo para que essa igreja também possa ser confiante. Então, quando o Senhor usa aquele homem, ele vem trazer uma palavra de confiança para Israel. E isso não é algo que passou. Até hoje temos que nos falar, temos que estar atento e falando sempre sobre confiança e esperança. Não é confiar naquilo que eu vou ganhar, não é confiança no meu carro, no meu salário, no meu dinheiro, no governo, não. Eu estou falando de confiança no Senhor. O que sempre roubou a presença do homem para com Deus foi esse intermédio, porque o homem sempre quis um interlocutor entre ele e Deus. E Deus sempre quis trazer esse homem, para que esse homem pudesse ter confiança total nele. E isso é algo importante para mim e para você. Por isso que o texto de Jeremias 17, verso número 7, já começa que bem-aventurado, ou feliz, ou que bom que esse homem confia em Deus. Queridos, e falar de confiar, você não confia em qualquer um. Eu tenho certeza que quem tem carro aqui, você não pega o teu carro e dá para qualquer pessoa. Se você encontrar um flanelinha no meio da rua, você não vai pegar a chave do seu carro e dar para ele, se você não confiar nele. Você não vai confiar em alguém que não tem uma carteira, você não vai confiar em alguém que não tem segurança naquilo que está fazendo. Então a nossa vida é uma vida composta por confiança, e justamente para que a gente entenda o que esse Deus tem para fazer sobre a nossa vida. Profeticamente, a esperança de Israel estava em saber que havia um Deus provedor, que cuidava deles e que garantia a vitória desse povo diante de qualquer batalha. Diante de qualquer batalha. É interessante que tudo que o Senhor operou a favor do seu povo no passado, Ele também proporciona para aquele povo, mostrando confiança e esperança, e mostrando para mim e para você que Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo. O mesmo Deus que venceu as batalhas lá atrás, é o mesmo Deus que vence as nossas batalhas hoje. O mesmo Deus que garantiu àquele povo que eles pudessem ter confiança nele, é o mesmo que está nos ensinando a confiar nele, e confiar de total esperança que Ele é o Senhor que opera na nossa vida. Eu preciso ter essa confiança. Mas o interessante é que o nosso coração, é nesse mesmo texto, Jeremias vai dizer que o nosso coração, ele é enganoso. Se eu não vigiar com esse coração, se eu não olhar e ver com os olhos de Deus, eu jamais vou entender o que Deus tem para fazer sobre a nossa vida. Por isso que eu preciso entender, confiança se conquista. Mas em Romanos 5, verso 3 ao 5, esperança é o resultado dessa experiência. Que experiência é essa, pastor? Nossa experiência com a salvação em Jesus nos proporciona a esperança nele. Você não pode dizer que tem confiança em quem você não confia. Você não pode dizer que você tem esperança em quem você não conhece essa pessoa. Você só pode dizer se você tiver um relacionamento fiel com ele. O que eu vejo a cada dia é que tem muita gente falando de um Deus a qual ele não tem intimidade com ele. Muita gente que vem para uma igreja, se torna dizimista, se torna participante dos núcleos, mas muitas vezes no meio da aflição, não conhece o Deus a quem ele realmente serve. Esse Deus que te chamou das trevas para a maravilhosa luz. Mas a gente se depara com as adversidades e isso nos choca, porque a gente olha e parece que nós somos esquecidos. Nós temos aqui o texto de Jó, lembramos de Jó, um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, um homem que já sacrificava antes mesmo dos seus filhos pecarem. Jó já estava lá sacrificando, mas teve um dia que veio uma assolação sobre a sua casa, atingiu a sua saúde, atingiu as suas finanças, atingiu a sua moral, perdeu tudo que ele tinha, e aquele homem se depara com a situação, e ele nos dá uma aula de ensinamento sobre confiança. É, no entanto, que eu não julgo a mulher de Jó, porque naquele momento de aflição, aquela mulher abre a sua boca, vendo tudo aquilo vindo sobre a sua casa, aquela mulher vira para Jó e diz: amaldiçoa o teu Deus e morre. Aquele homem tem força para abrir os seus lábios e dizer: tu falas como uma louca, eu nu vim, nu eu vou voltar, mas bendito seja o nome do Senhor. Meu Deus, querido, falar bendito seja o nome do Senhor com tudo bem,
é legal. Falar bendito seja o nome do Senhor, vendo as coisas concorrerem para o meu bem, é legal. Eu quero ver você falar que Ele é a sua esperança, quando tudo está dando errado. E aí você é aflicionado, você é afligido, você vê que as coisas não estão funcionando do jeito que você gostaria, mas você olha e diz, eu sei que o meu Redentor vive, e que Ele há de se manifestar sobre a nossa vida. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque nós não somos qualquer pessoa. A profecia se refere aos que confiam e esperam no Senhor, como árvores plantadas junto a fontes de água. Você não está plantada a um poço, você não está plantada a um ribeiro, você está plantada junto à fonte de água. Essa fonte é inesgotável, essa fonte não vai secar. Essa fonte vai ter água para a minha vida e para a tua vida constantemente. Se a minha raiz e a sua raiz, que está sendo cavado, porque muita gente quer ser florido por fora, muita gente quer ser bonito por fora, mas o segredo de um cristão não está nas suas folhagens, porque as folhagens, dependendo da estação do ano, elas podem cair, as folhagens, as árvores podem secar. Lá no meu trabalho tem um pé de... daqui fica IP, né? Um IP lindo, rosa. Essa semana ele ficou rosa. Pensa numa coisa que ficou linda. Linda. Uma semana depois a gente tirando foto, todo mundo tirando foto. Uma semana depois aquele IP já estava peladinho. Só estavam os galhos. Não tinha mais nada. E Deus ali ministrou ao meu coração essa palavra. Ei, pode até estar florescido, mas muitas vezes não é bonito o tempo todo. Tem coisas que vai cair, tem coisas que vai cair as folhas. Mas eu pergunto, o segredo não é aquilo que ela colocou para fora agora na estação certa. O segredo é a raiz, que está sustentando ela em qualquer estação. Porque quando você tem raiz, pode vir o frio, pode vir o calor, pode vir os dias difíceis. Você tem um Deus que te sustenta. Você tem um Deus que te guarda. Porque as suas fontes, as suas raízes estão direta na fonte que é o Senhor. Você é como plantação de Deus, onde as águas não vão faltar sobre a sua vida. Então a verdadeira felicidade está em Jesus. Fomos plantados nele, pelo Senhor, junto a esse ribeiro. Querido, sabe quem te plantou? Não foi o Arley, não foi a Kelly, não foi o obreiro, não foi o outro pastor, não foi o outro irmão, não foi teu pai. Quem te plantou foi o Senhor. O Senhor nos arrancou do império das trevas e nos plantou junto à fonte de água. Você pode entender que nessa adversidade que você passa ou em frente, tem um Deus que está te sustentando. Ele está mandando, Ele está mandando alimento para a tua vida. Ele está mandando alimento para a tua vida. Eu quero lhe dizer, você está sendo alimentado pelo Senhor. O Senhor está te fortalecendo, o Senhor está te alimentando. Eu não sei quais são as adversidades, os problemas e quais são as conquistas. Eu sei de uma coisa, você está plantado sobre a fonte das águas. Pastor, semana passada eu estava igual esse pé, estava todo florido, bonito, pastor. Mas essa semana deu um vento, arrancou as folhas, mas não arrancou as tuas raízes, não arrancou a tua essência, não arrancou aquilo que Deus tem sobre a tua vida. Por quê? Porque encontramos justamente a fonte das águas da vida, a grande necessidade do homem. Quando eu tenho essa necessidade, querido, é em Deus. Eu preciso entender quem é esse Deus na minha vida, eu preciso conhecer mais esse Deus. Jesus começa a caminhar com os discípulos, e os discípulos começam a conhecer um pouco mais de Jesus. Jesus dá experiência com eles, e é interessante a didática, a pedagogia de Jesus, ela é muito inteligente, porque Jesus te leva a caminhar e a conhecê-lo, quem é Ele, cada vez mais, e Ele nos dá algumas pedagogias que a gente muitas vezes olha e diz assim, como assim? A pedagogia é a forma dele nos ensinar. Os discípulos tiveram experiências incríveis. Veja que Jesus chama os discípulos para perto e ensina eles na prática, e há momentos que os discípulos também não conseguem resolver, e ele mostra para os discípulos quais são as adversidades, mas também mostra quais são as soluções, porque quem está com Jesus no barco, vem o vento que vier, o nome dele vai ser glorificado. Pode vir o vento que vier, ele vai entender que o Senhor é sua força. Isaías 41 verso 17 vai dizer, os aflitos e necessitados buscam água, e não há. E se a sua língua se seca de sede, mas eu, o Senhor, os ouvirei, e eu, o Deus de Israel, não mais desampararei.
Quantas vezes a nossa boca tem sede e a gente fica esperando uma gotinha de água e alguém para botar uma gota e não tem. Mas o Senhor está dizendo agora sobre mim e sobre você, que Ele não vai nos desamparar. Se você confiar, Ele tem a água certa para a tua vida, a medida certa para o nome dEle ser glorificado. Entre os sinais que apontam o tempo do fim, a escassez de água é um deles, que tem sido mais estudados e preocupantes ultimamente. Onde essa fonte de água, as pessoas estão preocupadas. Se você for em vários outros países ricos que aos nossos olhos estão, eles estão preocupados porque os mananciais estão secando, as coisas estão secando, e as coisas estão vindo. A gente olha para tudo isso e a gente não tem noção daquilo que está acontecendo no Brasil e no mundo. Os sinais estão aí. Então a gente olha e diz: como? O desmatamento, o assoreamento, os rios, a contaminação por diversas causas, os acidentes nucleares, queridos, o aumento da angústia das nações, são evidências do cumprimento da profecia do fim. Quem diria que iria acontecer isso com essa cidade lá, com o Sul, gente? Olha o que aconteceu. A minha amiga está aqui, que foi lá, o filho dela está lá, ela disse: pastor, é triste. Você vê, gente, eu não estou falando de uma aldeia, eu estou falando de um estado que foi assolado. Um estado que está sendo assolado por uma enchente, onde as pessoas estão pegando coisas que foram totalmente contaminadas pela água. E você olha tudo aquilo e diz: que mundo que estamos vivendo? Onde estamos vivendo? Alguns olhando e dizendo que nada está acontecendo. E a gente olha e diz: se não for o Senhor, o que será de nós? Se não for o Senhor naquele povo. Aí ela estava contando para mim aqui, a Maria Rita contando: pastor, se tem uma coisa que eu observei lá, é que no meio de toda a crise que o Sul está vivendo, eu não vi ninguém reclamando. Ninguém que pudesse dizer: isso aqui é uma maldição, isso aqui é uma coisa ruim, isso aqui é algo, é aquilo. Querido, a gente só aprende a dar valor e confiar em Deus no meio das nossas adversidades. Você só aprende a ser quem você é, só aprendeu a ser quem você é por causa das lutas que você já passou. Ninguém sabe o que você passou, ninguém sabe o que você enfrentou, mas você hoje é uma pessoa melhor, porque as lutas da vida te fizeram alguém que fez você vencer no Senhor. Essa força do Senhor é que faz toda a diferença. Então existe uma profecia, e essa profecia é para os que acreditam que no meio dessa adversidade vai haver fé e vai haver esperança. Vai haver fé e vai haver esperança. Essa árvore plantada junto às águas, retirada justamente de Salmos 1, verso 3, pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas. Uau! Quando eu olho para isso, onde Deus está te plantando? Onde Deus te firmou? Se vier uma tempestade hoje, se vier uma adversidade hoje sobre a sua vida, você é daqueles que está dizendo: eu vou abandonar tudo, não quero mais, vou deixar, eu não suporto, eu sou aquele que eu sou o primeiro a pular fora do barco? Ou você é daquele que acredita o seguinte: Deus está comigo, Ele é a minha força, Ele é o meu refúgio. Venha a notícia que vier, eu sei que o meu Redentor vive. Querido, as águas é o tipo do Senhor Jesus. Por isso as árvores produzem frutos. O ribeiro já existia. A árvore é plantada depois. E é nessa experiência que vem a salvação do Senhor. Porque quando você é plantado, você demora a crescer. E o segredo não é só o tronco, o segredo são as raízes, para onde ela está indo e qual a direção que ela está tomando na tua vida. Porque muitas vezes a gente até cresce numa igreja, a gente até convive numa igreja, mas muitas vezes as raízes são fracas. Hoje a gente está vivendo um tempo em que o número de pessoas que tem dentro da igreja evangélica é o mesmo que tem lá fora, de desviados. Você já reparou que sempre quando você vai a algum lugar tem alguém que está ferido, machucado, chateado? Querido, eu não quero colocar culpa e nem dificuldade em ninguém, mas eu gostaria que você pudesse analisar. Será que não está precisando com que a gente adube mais as nossas raízes? Será que a gente não está precisando mais cavar para que a gente possa crescer um pouco mais para baixo, para que depois Deus nos faça crescer para cima? Porque muitas vezes nós estamos preocupados em aparecer aqui em cima, mas as nossas raízes são fracas, são curtas, e qualquer vento nos derruba, qualquer notícia ruim nos abala. E eu quero dizer para você, como profeta do Senhor também, para os dias atuais: venha o que vier, tem um Deus que te guarda.
tem um Deus que te conduz, tem um Deus que está sobre a tua vida, tem um Deus que é a sua esperança. O que realmente satisfaz o homem é uma experiência de salvação em Jesus. Querido, quem tem experiência com Ele, não quer viver outra coisa, a não ser viver firme nele, porque a cruz do Calvário abriu uma fonte que faz-se necessário para a gente saltar para a vida eterna. A cruz não é o fim, a cruz é um degrau para o nosso milagre. Você talvez possa dizer: pastor, Jesus morreu naquela cruz, ali é o ponto final. Não, meu querido, ali é o início de um resgate para a minha esperança e para a sua esperança, que quem vive em Cristo, meu irmão, no mundo tereis aflições, mas tem de bom, Ele venceu. E se Ele venceu, nós também vamos vencer. Por isso, querido, o projeto do Calvário é eterno, e ele se revela a nós, dando ao homem tudo que a sua alma almeja, preenchendo o vazio do seu coração e dando-lhe a verdadeira paz, que é o consolo da sua alma, saciando a sua sede. Mas não é sede só de bênção, porque muitas vezes a gente chega para os irmãos: vamos para a igreja? Vamos, porque hoje Deus tem uma bênção para mim. Meu irmão, você já parou que você já é uma bênção? A sua família já é uma bênção? O que o Senhor disse a Abraão? Abraão, sê tu uma bênção. Sabe o que isso corresponde? A bênção não está no lugar, a bênção está em mim. A bênção não está no que eu tenho, a bênção está sobre mim. A bênção é o que Ele determina sobre a minha vida, me trazendo esperança e mostrando para mim que as adversidades podem acontecer, mas eu tenho fé naquele que é o Salvador da minha vida. Por isso, eu preciso ter a minha alma saciada, consolada e verdadeiramente direcionada pelo Senhor. Olha o que vai dizer em João 7,38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Ei, querido, ventre é o lugar onde gera. Ventre é o lugar onde nasce. Olha o que Deus está dizendo, não está dizendo do coração, mas está dizendo do ventre. O que isso que Deus está querendo dizer? Ei, aquilo que estava seco, aquilo que um dia morreu, vai voltar a reviver e vai fluir. Não é por você só, é pelo Espírito de Deus na sua vida, vai fluir, porque verdadeiramente, querido, quem crê nele, é como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. As pessoas não acreditam, mas olham para nós e muitas vezes nos julgam. O improvável se tornou provável. Você já imaginou que aquilo que era infrutífero está começando a dar fruto? Você já parou para pensar que muitas vezes as pessoas não acreditavam em você, mas é você que Deus está usando para essa nação, é Deus que está usando você para mostrar que tem um interior aí que está frutificando e está esse ventre gerando em Deus aquilo que Ele tem para fazer na sua vida. Deixa eu lhe falar, toda esterilidade na tua vida vai ser hoje arrancada da tua história. Eu quero declarar que toda esterilidade, toda terra seca que alguém colocou ou alguém jogou dizendo que você não ia prestar para nada, eu quero dizer, Deus está fazendo fluir do teu interior hoje. Você vai abrir a boca com mais sabedoria, você vai abrir a boca com mais graça, você vai pregar no ônibus, você vai pregar na parada, você vai pregar no carro, você vai pregar no teu trabalho. As pessoas vão ver que você é diferente, porque flui do teu interior palavras vivas vindo do céu. Você não é qualquer um, por isso Jesus convida o sedento para nele alcançar a fonte da satisfação da sua alma. Querido, essa alma aí só tem um espaço para ser preenchido, não tem espaço aí para ser dividido. Eu queria lhe dizer, Jesus é do tamanho certo do nosso coração. Ele é a medida certa que eu preciso. Por quê, pastor? Porque os rios da água viva que correram do seu ventre falam da palavra de glorificação e de vitórias na vida daqueles que têm atendido o seu convite. Por isso, ele vai dizer o quê? Vem o calor, mas não se receia quando vem o calor. Por quê? Situação profética do mundo dos dias atuais. Hoje o aumento da temperatura da terra tem provocado desastres naturais de grandes impactos nos centros urbanos, como também tempestades, enchentes e outras situações adversas, tanto na zona rural como também na zona urbana, como também a desastre de todos os tamanhos. O calor na luta envolve a vida do homem. Justamente deixa esse homem cada vez mais evidente na fragilidade, diante dos problemas do lar, do trabalho, da saúde. O homem muitas vezes olha e não vê solução, mas é onde a gente precisa entender, vai vir o calor, já está dizendo, vai vir o calor, mas ele não se receia.
É esse homem de esperança, e é esse homem de confiança, é essa mulher de confiança, essa mulher de esperança que eu quero dizer, que o calor vai vir, mas ele não se receia. Tem um lugar aí no mundo aí que parece que todos os anos, né, eu não lembro o nome, mas sempre vem, pega fogo, destrói tudo, aquelas casas, são cada mansões que a gente olha, o vento vem, traz, destrói tudo. Alguém lembra aí aonde que é o país? Califórnia, é isso? É isso mesmo? Não vem lá, vem. Eu pergunto para você, passou o vento, passou o fogo, fica lá a destruição? O que acontece lá? O que acontece depois que acabou esse tempo de fogo? Eles reconstroem. Vou repetir, depois que passou o tempo de fogo, o tempo de destruição, o que acontece naquela cidade? Reconstrução. E quem diz que a tua vida acabou? Porque alguns calores a mais vieram sobre a tua vida. E você está olhando para as cinzas, achando que Deus não é capaz de te reconstruir. Porque as suas raízes estão sobre as águas, as fontes de águas. Ei, eu gosto de um texto de Jó que Jó diz, ao cheiro das águas, vai fazer o quê? Vai brotar. O vento vem, destrói tudo. O fogo vem, destrói tudo aquilo ali. Aquelas casas, aquelas mansões. Destrói também a natureza. E de repente, irmão, basta uma chuva. Já viu Brasília? Como é que está Brasília agora? Cinzento. É ou não é? A grama amarela. Vai piorar esse mês. Junho, julho, agosto. Aí que fica feio. Uma cidade que foi toda planejada para ser com verde. A gente olha, as árvores estão tudo ali, murchinha. Aquela grama amarela, mas ao cheiro das águas. Quando você menos espera, basta dar uma chuva. Tudo fica verde novamente. Por quê, pastor? Porque aquela planta, ela pode ter morrido por cima, mas as suas raízes são profundas. Querido, o que o Senhor quer dizer com isso? Construa raízes espirituais. Cave, ore, jejue, busque mais a Deus. É tempo da gente estar buscando ao Senhor, porque vem o calor, pode vir, pode te queimar por fora, mas não vai te queimar por dentro. Pode destruir algumas coisas que estão na tua vida por fora, mas não vai acabar com aquilo que o Senhor tem para fazer sobre a tua vida, que é a promessa de Deus sobre a sua história. Por isso, qual é o próximo passo que Jeremias vai dizer a esse povo? Não se receia. Isso demonstra o quê? Segurança. Também vai demonstrar aqui que essa árvore vem o calor, mas ela não se receia. Por quê, pastor? Ela não se receia. Há lugar de refúgio para o homem, onde ele encontra toda a condição de suportar os dias maus. Olha o que Coríntios vai dizer em 1 Coríntios, se eu não me engano. Não veio tentação sobre vós, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará, o quê? Ser provado acima do que podeis suportar. Com aprovação, ele também dá o escape. Sabe o que isso corresponde? Que aquilo que a gente vive em Deus, as aflições, não vai fazer com que eu tenha receio, mas eu tenha confiança no meu Deus. O Senhor nos ensina através da sua palavra e nos dá todo o recurso para buscarmos na fonte das águas vivas, que é Jesus, o sustento necessário. Então eu quero dizer para você, igreja, confia mais nele. Dependa mais dele. Mesmo que estejamos atravessando momentos difíceis, se não tivermos encontrado nenhuma saída para o problema que nos aflige, se a resposta às suas orações tem demorado, não desista de confiar no Senhor. Não desista de dizer: Tu és o meu Deus, Tu és o meu refúgio, Tu és a minha fortaleza, Tu és o meu socorro bem presente, Tu és o meu baluarte, Tu és a minha confiança. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consola. É um Deus que está presente na minha vida, porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece firme para sempre. Então não se receie.
Não se receie, tenha as suas raízes firmes. Por isso, quando ele vai dizer, estende as suas raízes para o ribeiro. As doutrinas que o Espírito Santo tem revelado à sua obra, leva a igreja a conhecer com profundidade o ministério de uma vida renovada em Cristo Jesus. E essa vida não é uma vida, irmão, que é do hoje, não é falando do produto, tá? Mas hoje nós estamos vivendo uma era do fast food. As coisas são práticas. Pede lá que vem rapidinho, eu não preciso fazer mais nada. Mas a vida com Deus é uma vida de comunhão e de geração de intimidade. Muitas vezes a gente quer ali um miojo, porque é mais prático, mas muitas vezes não nos enche, porque você não quer ter o tempo de investir qualidade em Deus, para você buscar e ser saciado nele. Hoje nós vivemos uma era em que a pessoa hoje diz, jejuar para quê? Orar para quê? Buscar a Deus para quê? Muitas vezes a gente acha que o nosso compromisso é somente vir num culto, ouvir uma palavra de 30, 40 minutos, e acha que essa palavra vai nos dar força para toda semana. Toda semana a gente vai estar fortalecido. Querido, a vida é construída diariamente nos pés do Senhor. A nossa vida não é construída aqui no culto. Aqui no culto eu venho receber mais uma porção daquilo que Deus quer falar comigo durante a semana, mas ao mesmo tempo a minha vida é gerada dentro do meu quarto. Lembra a mulher daquele profeta, quando ela passa por um momento de calor difícil e o seu marido morre, e ela corre até o profeta e vai dizer, o meu marido, teu servo. Olha que engraçado, até a fala nossa muda. Ela vai dizer que o marido dela que era servo dele, e ela não era. E ali naquele momento o profeta não tem, muitas vezes eu acredito que ele não tinha o que dizer. Ele vira e diz, o que tu tens em casa? Ela vira e diz, eu não tenho nada senão uma botija de azeite, com um pouquinho de azeite. E ele vira e diz, vai, arrume vasilhas emprestadas, não poucas, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, porque lá vai haver milagre. Ei, sabe qual é o nosso problema? A nossa porta está escancarada, todo mundo está vendo a nossa vida. Mas quem precisa ver as nossas vasilhas, não está vendo aquilo que a gente precisa buscar para enchê-la de azeite. Aquela mulher poderia ser fraca, mas ela foi à fonte certa. Porque quando ela chegou e ela recebeu a palavra, ela toma uma atitude de quem tem raiz. Porque quem tem raiz, entende que mesmo que a sua botija seja pequena, ou tenha pouco azeite, o segredo não é o meu carro, não é a minha posição, mas é o azeite que eu carrego na minha vida. E no Senhor, porque quando ela fecha a porta, e ela se reúne com seus filhos no tempo de aflição, e ela começa a deitar o azeite, tem milagre ou não tem? Tem milagre ou não tem? Deixa eu te perguntar, as vasilhas foram cheias? Deus vai te encher também. Eu quero liberar sobre a tua vida. Você pode olhar e dizer, mas é botija, pastor. Botija é pequena, vaso é grande. Deus não está perguntando para você a proporção de quem é maior, quem é menor. Deus está perguntando a proporção da obediência. Quando tem obediência, fechou a porta, orou com a sua família, vai ter milagre para a tua casa. Vai ter azeite para a tua família. O segredo nosso está na nossa dependência em Deus. Muitas vezes a gente não está vencendo porque a gente está olhando para as coisas erradas, abrindo a porta para ver o que o outro está fazendo, o que o outro deixa de fazer. Não, meu querido, está chegando a hora de nós mostrarmos que nós temos raízes. E essas raízes, aquela mulher ficou viúva, mas não ficou desamparada. Aquela mulher ficou sem alguém que era o provedor da tua casa, que era humanamente um homem, mas aquela mulher não ficou sem o Deus que é o provedor de todas as coisas. Você tem um Deus que provê todas as coisas e todas as respostas que você precisa. E o mais interessante, que a Bíblia vai dizer que quando estava cheia todas aquelas vasilhas, o azeite acabou. Não foi isso? Hã? O azeite o quê? Diga comigo, parou ou acabou? Parou. Por que parou? Porque a gente que esquece da onde é a fonte que o Senhor tem nos sustentado. A Bíblia vai dizer que aquele azeite transbordou ou cheia todas as vasilhas? Encheu as vasilhas, não encheu? Quando cheia, o azeite fecha. Mas Deus está dizendo, se você quiser vir buscar azeite, sempre que você precisar, é o mesmo Deus que tem te dado resposta. Vai encher suas vasilhas. Se você quiser, Ele não vai desperdiçar azeite, mas vai ter azeite para a tua casa, vai ter azeite para a tua família, vai ter azeite para os teus filhos. Eu te pergunto, será que aqueles meninos que iam ser levados como escravos, não aprendeu algo ali? Eles podem ter dito, meu pai foi, mas o Senhor dos Senhores ficou.
E a Bíblia vai dizer que ela vende aquele azeite e vive do quê? Ela vende o azeite, paga a sua dívida e vive do quê? Diga comigo, resto. Diga para mim, quantos anos que aquela mulher viveu a mais? Pela idade dos filhos, eu acredito que aquela mulher deveria ter no máximo 40 anos. Vamos dizer que aquela mulher viveu 70, 30 anos a mais. O resto de Deus supriu a vida dela. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Quem tem fé e esperança, e quem confia, não é coisas e homens que nos sustentam, é o Senhor. Deus está dizendo que Ele é o teu sustento, Ele é o teu alimento, Ele é a tua porção. Talvez o que está faltando em mim e você é fechar a porta do meu quarto. Pastor, me dá outra base bíblica, porque o senhor só está falando isso e parece até prosperidade. Não, ele diz, se você quer falar em secreto com o teu Deus em secreto te responderá. E aonde Ele vai te responder? No quarto. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. Secreto, lugar de secreto, lugar onde Deus vai se revelar a nós. Fechou a porta, tem um Deus que vai se revelar na nossa vida. Eu quero lhe dizer, tem pessoas aqui que vão começar a acessar esse lugar secreto em Deus, esse lugar onde o nome do Senhor vai ser glorificado. Por quê, pastor? Porque quando a gente começa a acessar isso, vai se cumprir Isaías 11, verso 1. Então brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo, frutificará, um renovo. Ei, um renovo, renovo é algo novo. Deus está dizendo, Ele vai tirar o velho para botar o novo, porque por mais que a sua árvore possa ter sido cortada, tem um Deus que é um Deus de esperança, e Ele vai fazer brotar o que muita gente não está esperando, para que o nome dele seja glorificado. Aí vai dizer também sobre as folhas verdes. O testemunho mais visível da situação de uma árvore está no seu reverdecer de suas folhas. Assim a posição do servo de Deus, que não está sufocado pelas lutas, enfrentando, mas muitas vezes ele está respirando e não está entendendo. Por isso acontece o processo da fotossíntese, que libera o oxigênio do calor do sol. Muito verão, temerão, confiarão no Senhor, porque verão a bondade de Deus sobre a tua vida. Quando as pessoas verem que o Senhor é contigo, eles vão testemunhar quem é o Deus a quem você serve. Eles vão testemunhar. Por isso, o ano de sequidão, não se afadiga esse homem também, essa mulher de Deus. Cada período, cada ano que se passa na nossa vida, é reservado momentos em que o sentimento expressa a sequidão. Você e eu sabemos quais são esses momentos. Não há nada ao redor que possa trazer alegria, que resta somente o cansaço e a fadiga. A terra, o coração do homem se vê assolada, influenciado, muitas vezes sofrido, mas a palavra revelada revela justamente o grande segredo daqueles que vivem a doutrina da revelação do Espírito Santo, porque as suas raízes alcançam o ribeiro. O mundo vive de novidade e utilizam todos os recursos possíveis de tecnologia competente e a sua velocidade. Apesar de tudo, não há limites para que o homem possa se dar conta do satisfeito, porque toda a essência do homem está em ter. E a gente esquece que a vida precisa ser em Cristo Jesus. Nós precisamos ser felizes, precisamos ter alegria, ter o prazer, ter a graça, ter a unção. A alegria da vida eterna é a certeza da salvação. A paz só Jesus dá. O refrigério para a alma, a graça, a misericórdia, são testemunho da vitória da igreja no meio das lutas. Olha o que vai dizer em Isaías 40, verso 30 e 31. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Uau! Os que esperam no Senhor renovarão as suas. Deixa eu te falar, hoje nós estamos numa manhã de ceia. Não é de tristeza, tem gente que chega na casa do Senhor. Pai do Senhor, irmã, paz. Pai do Senhor, irmã, paz. Hoje eu não posso nem brincar não, pastor. Hoje é um dia muito sério. Eu carrego aqui
Querido, deixa eu te falar, hoje é dia de celebração. Deixa eu lhe falar, você e eu torcemos para o nosso time perdendo. Quantos ontem pararam na frente da televisão para ver o Brasil perder aqueles 2 pênaltis? E a gente lá... Sim ou não? Com expectativa, vai lá Brasil, vai dar certo. Ah, aquele pegou mal o goleiro, agora vai pegar. E a gente chega no culto. Paz, irmão, como é que vai? Não sei nem se vou. Querido, nós temos que mudar essa concepção desse fardo que a gente carrega e entender que as nossas raízes estão na fonte de águas. Eu acredito que eu ainda vou chegar a esse tempo de ver a igreja chegando com a bandeira escrita Jesus, pintada a cara Jesus e tal. A gente chegar num culto como esse e quem chegar para celebrar conosco vai ver alegria. Por quê, pastor? Eu não estou aqui, irmão, para celebrar a morte, eu estou aqui para celebrar a vida. Eu estou aqui para celebrar a gratidão ao Senhor. Eu não estou aqui para dizer o quanto eu tenho de problema. Eu estou aqui para dizer o quanto Jesus tem morrido naquela cruz. Morreu naquela cruz em meu favor. Ei, eu estou vivo e eu tenho esperança nele. E é nele que eu tenho motivo para celebrar. É nele que eu tenho motivo para exaltar. Pastor, mas o senhor não está entendendo minha conta. A minha conta ele cuida. A minha casa ele cuida. A igreja ele cuida. Dos meus familiares ele cuida. O que eu tenho que estar aqui é celebrando a vida, porque ó morte, onde está a sua vitória? Ei, nem a morte pode segurá-lo, para que eu e você pudesse ter vida, e vida em Jesus. Você já imaginou? Se fosse a final do campeonato, flamenguista tem aqui? Nem todo mundo é perfeito, né? Aí olha só, os flamenguistas, irmão, quando está aqui, eu fico olhando esses bares aqui, irmão, quando eu passo, ele já chega com batuque, ele já chega pintado, camisa, bandeira no carro, bandeira na roda, bandeira em tudo quanto é lugar. É assim ou não é? Se fosse seu time de futebol, eles vão para os bares. Pastor, você está falando alguma coisa? Não, eu acho fera, porque o coração ali, seguro que o time dele vai vencer. Nem jogou ainda, mas já está dizendo que vai vencer. E os palpites, 5-0, 3-0, muitas vezes está levando goleada. Mas não, mas está lá, todo mundo vai, e chega ali, faz aquela festa, conhece quem não, vai lá, chega naquele lugar, muitas vezes não conhece ninguém, mas faz a festa, se une. Aí chega na igreja no dia de ceia. Pai do Senhor, hoje... não posso falar com muita gente, não. Hoje é um dia muito espiritual. Hoje é um dia em que Jesus morreu. Irmão, por favor, você já imaginou se hoje sua vizinhança soubesse? Se os seus parentes soubessem que é um dia de celebração? Hoje é um dia em que Deus está nos resgatando, nos unindo de novo ao corpo. Quando você ceia, você entende que essa ceia não é uma maldição. Ele se fez maldito por nós. Ele veio trazer vida, e vida em abundância. Ele pegou a mim e a você, pecador, que estava cheio das nossas falhas, e disse: eu vou te fazer de você, em vez de um filho rebelde, eu vou te fazer um filho bendito. Eu vou te fazer alguém que é amado do meu Pai. Você vai celebrar esta manhã. Ah, pastor, e as minhas mazelas, e as minhas lutas, e as minhas adversidades? Esqueça as suas adversidades e celebre aquele que é vida sobre a tua vida. Você é vida, você é alegria, o Senhor é prazer sobre a tua história. E as minhas adversidades, elas já passaram, irmão. Você precisa enxergar com os olhos de esperança, com os olhos de fé, que vai chegar um dia em que Ele vai nos levar daqui, no abrir e fechar dos nossos olhos. Quando acontecer, aqueles que estão em Cristo vão subir, e lá não vai ter mais choro e nem ranger de dente. Lá nós vamos cantar o hino da vitória. É porque você venceu, é porque você venceu, é porque você teve esperança, é porque você acreditou. Pastor, mas as perseguições, as lutas, é o que o Senhor está dizendo. Creia nele, deixa esses frutos florescer. Os frutos precisam aparecer, querido. Quem revela que nós somos de verdade é aquilo que se manifesta em nós. Porque a árvore pode ser linda, mas se não der frutos dignos de arrependimento, para nada serve.
Queridos, o chamado do Senhor tem sido para viver uma vida abundante. Frutos colhidos e que cantam justamente falando sobre a eternidade. João 15,16 vai dizer: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e que o vosso fruto permaneça. Eu encerro aqui, dizendo para você, lembra de Pedro? Havia pescado a noite toda. E o que Pedro pescou? Eu pergunto para você, não era pescador? Não entendia do que estava fazendo? Mas tem hora que Deus nos frustra em cima daquilo que a gente mais acha que conhece. Só que o que me chama a atenção em Pedro é que Pedro passa por aquele momento de decepção, mas ele não desiste e nem joga a rede para o lado. Porque ele sofreu a decepção, mas ele tinha a esperança de voltar a pescar. O que isso quer dizer com isso, pastor? O problema é que eu estou vendo muita gente pegando as suas redes e jogando para o lado. Porque algumas decepções foram enfrentadas na sua vida. Mas a Bíblia está dizendo que quando Jesus chega, Pedro está lavando as redes. Então Pedro estava dizendo, tem restauração para mim. Tem esperança para mim. Eu decepcionei hoje, mas amanhã vai ter milagre. Amanhã vai ter algo novo. Eu preciso acreditar naquilo que eu faço. Aí a Bíblia diz que Jesus chega no momento da decepção. Olha só, Jesus chega no momento da decepção e pede Pedro para entrar no barco dele. Fazer do barco de Pedro uma igreja. Porque Jesus entra no barco e vai ensinar os outros discípulos. Jesus, ao entrar, começa a ensinar. Agora, olha só, um pouquinho, eu não sei quanto tempo, mas vamos acreditar ali que Jesus ensinou mais ou menos 1 hora, 2 horas. A fé de Pedro foi lá em cima ou não foi? Pedro reconheceu quais eram as suas raízes. E aí o Senhor desafia ele, Pedro, afasta um pouco, agora vai até alto mar e lança as suas. Ei, o que parecia para o outro dia, Deus restaura no mesmo dia. Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Sabe o que Deus está restaurando hoje em você? Esperança, fé, confiança nele. Ainda que do lado de fora estejam os ventos, tem alguém que está comigo no barco. E o nome dele vai ser glorificado. Ei, olha o que eu li aqui, justamente de João, quando eu falei com vocês aqui, ó. Não foste vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. A gente olha para Pedro e pensa que Pedro foi rejeitado só nesse dia, porque ali ele não pescou nada e ele certamente tinha, o espírito de rejeição veio sobre ele. A minha profissão não fluiu. Agora entenda, um judeu, quando ele nasce, ele vai para a escola de discípulos. E quando ele começa a se desenvolver, começa a ser garoto, ele precisa escolher um rabino, para ele escolher aquele rabino, e o rabino escolher ele. E ele vai lá no rabino e diz, eu queria conseguir o senhor pode me tornar, o senhor pode me tornar um rabino também? E o rabino diz, não, eu não te quero, eu não quero você não serve para ser meu discípulo. Agora olha só, Pedro depois de velho, foi para a profissão do pai, porque os filhos quando não seguiam a cadeia justamente de um discípulo, eles iam seguir a profissão do pai. E Pedro foi seguir a profissão do pai, sendo pescador. Porém, Pedro, achando que já tinha sido rejeitado lá atrás, quem é que entra no barco dele? Jesus entra. Eu acredito que essa frase, eu estou dizendo, Arley, o Senhor disse para Pedro, ei Pedro, se você entender, Pedro, que não foi você que se escolheu, o rabino pode ter te rejeitado, mas o que veio da Galileia, veio te escolher hoje, Pedro. E você não vai ser qualquer um, você vai se tornar meu discípulo. Talvez Pedro olhou e disse, como assim? Eu falho? Os homens não me escolheram, os homens não te escolheram, mas eu te escolho hoje. Você vai caminhar comigo, Pedro. E eu te desafio, você não vai ser mais pescadores de peixe.
Você vai ser pescadores de homens. O Senhor está nos escolhendo para uma missão maior do que a gente imagina. Ainda que as coisas possam nos deixar para lado ou de lado, tem alguém que no meio das nossas decepções vai entrar no meio do barco e vai fazer do nosso barco o lugar de altar para o nome dele ser glorificado. Hoje, a única coisa que ele quer é que você entenda que tanto eu quanto você precisamos verdadeiramente colocar o nosso coração nele e ter confiança. Sair daqui mais confiante, sair daqui com mais esperança, sair daqui com mais ânimo. Não é no que eu preciso receber, é nesse Deus que é Senhor da minha vida. Eu tenho certeza que o meu nome está escrito no livro da vida. E hoje, de uma manhã de tristeza, você celebrar a Ele, como hoje o seu time tivesse ganhado, de 5, 6, 7-0. Tinha muita gente que já estava falando, pastor, nosso Brasil não passa, nosso Brasil não passa, nosso Brasil não passa. Realmente, não passou. Mas se tivesse passado ontem, muita gente já estava hoje aqui na igreja com a camisa verde e amarela. Porque quando vê uma esperança, a esperança ressurge. E é isso que a gente precisa ter, esperança. Eu não posso deixar morrer em mim aquilo que Ele plantou na minha vida. O que está em mim foi plantado por Ele. Então nós somos essa árvore, plantada junto à fonte que não deixa de dar o seu, nem se receia quando vem Ele, o Senhor, é que nos vai fazer bem-aventurado. E eu termino aqui dizendo, Jeremias 17:7, bendito, feliz o homem e a mulher que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Cuja esperança é o Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Fica de pé em nome de Jesus.